Graça e paz, meus irmãos. Vamos para mais um devocional. Eu quero iniciar com o livro de Efésios, a carta de Paulo à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, meus irmãos. E este é o objetivo dos nossos devocionais, nos enchermos da palavra de Deus. Essa palavra que contém todas as verdades que nós necessitamos. Essa palavra que nos instrui em tudo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito sensível, mas um assunto muito presente no nosso dia a dia, que é a embriaguez. Vamos tomar a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 9, o versículo 20 e o versículo 21. Então, tome a sua Bíblia nas mãos ou acesse a sua Bíblia. Quero glorificar a Deus por você estar aqui comigo a cada dia neste compromisso de aprender mais sobre a palavra de Deus. Deus quer falar com você. Jesus tem uma palavra para você. Será que você pode agora prestar atenção neste momento, viver este momento? Infelizmente, na correria do dia a dia, não percebemos, mas não estamos nem vivendo mais o tempo. Então viva agora este momento, viva esse tempo, se assente em um lugar calmo, medite essa palavra, vamos juntos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Gênesis capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo 9, nós vemos uma restauração. Deus faz um novo pacto com Noé. É assim que começa o versículo 1 do capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. É muito interessante, meus irmãos, que o versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis traz à memória o capítulo 1 de Gênesis no versículo 28, que diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Da mesma forma, agora Deus faz com Noé, uma vez que agora está em Noé a responsabilidade sobre todos os animais. É o que vai dizer a palavra no versículo 2: E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Olha que coisa interessante. Agora Deus está renovando o pacto com Noé, fazendo uma nova aliança. E tanto é que Deus deixa essa aliança visível. Veja o versículo 11 do capítulo 9. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Olha o versículo 13. E o meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá, versículo 14, que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nos céus, que é o famoso arco celeste, o arco-íris. Então, olha que coisa linda. Todas as vezes que esse arco celeste aparece em meio às nuvens, nós fazemos memória ao que o Senhor disse a Noé no capítulo 9 de Gênesis. Deus estava constituindo mais uma vez uma aliança com a humanidade, por isso ele atualiza o homem como autoridade sobre os seres vegetais, sobre os reinos, animal, vegetal e mineral, entregando novamente ao homem essa autoridade de lavrar e cuidar da terra, tal como ele fez lá no capítulo 1 de Gênesis. Agora ele atualiza com Noé e ele deixa esse sinal fixo, a qual aos olhos nu
todo homem consegue contemplar. Pois bem, guarde o detalhe do versículo 2: na vossa mão são entregues. Ou seja, o homem tem domínio sobre o reino vegetal, animal e mineral. Deus entrega a responsabilidade dele para lavrar e cuidar. E o que Noé faz diante disso? Ele vai lavrar, ele vai cuidar. E é o versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Noé começa a cuidar da terra. Noé se torna um homem do campo, vamos dizer assim, um lavrador. Noé começa no seu ofício a cuidar da terra, arar a terra, e ele planta uma vinha. E nós sabemos que a vinha produz uva, que é a matéria-prima do vinho. Agora que começa o ponto central deste devocional. Eu quero falar sobre embriaguez. Principalmente porque, meus irmãos, estão se aproximando as festas de final de ano, né? Muitas festas, muitas confraternizações, festas em família. Ah, Vinícius, então você está querendo dizer que beber é pecado? Não, em nenhum momento o consumo, a ingestão de bebida alcoólica é pecado. Porém, o texto bíblico, a palavra do Senhor, serve para nos nortear. É muito importante nós entendermos que tudo que nós, como cristãos, fazemos precisa vir carregado de um propósito. E todo exagero em nossa vida não carrega nenhum propósito. Da mesma forma que a Bíblia pede uma moderação com relação à ingestão de bebida alcoólica, ela também pede moderação quanto a comer, né? Como a glutonaria. Então seria uma grande hipocrisia nós, como crentes, cristãos, olharmos apenas para o problema da bebida alcoólica e não admitirmos que muitas vezes no meio de nossas igrejas, de nossas comunidades, as pessoas são mal educadas, as pessoas comem, e aí tem um termo muito interessante que é necessário comer com parcimônia, né? Mas come de forma exagerada, né? Chega até a ser deselegante, né? Na companhia dos irmãos, porque talvez a vista dessas pessoas, isso não é pecado. A questão é que todo exagero é pecado. Por exemplo, o sexo não é pecado. Porém, quando ele é feito fora do propósito, fora do casamento, ele se torna uma prostituição. Então nós precisamos entender que Deus nos deixou coisas muito boas, muito prazerosas, mas que são prazerosas dentro de um limite. Quando nós olhamos para o cenário, inclusive do Brasil, é muito interessante isso. O álcool é uma droga liberada. É uma droga que está no nosso dia a dia e que já pegou a nossa juventude. Talvez você, assim como eu, teve não um, não duas, não três pessoas vítimas que tiveram doenças por causa do alto índice de ingestão de bebida alcoólica. Pense aí na sua família. Talvez dá para você contar nos dedos, né? A quantidade de pessoas que foram vítimas do alcoolismo. E o álcool que está aí no nosso dia a dia, está nos mercados, está nas festas, está de livre acesso. Para você ter ideia, ó, o último levantamento feito em 2024, os óbitos relacionados ao álcool vão de 47.900 mil a 104.800 pessoas. E agora o dado mais interessante, sendo 86% homens e 14% mulheres. Engana-se você se você acha que o álcool destrói apenas os homens. Não, o álcool também é uma dura realidade, triste realidade, inclusive no meio das mulheres. 86% dos homens, 86% dos homens estão entregues ao alcoolismo. E quando nós olhamos esse índice, o padrão de consumo de 18,4% da população brasileira é de bebedor abusivo. Eu quero falar para você hoje, meu irmão, que não tem controle. Eu quero falar com você, meu irmão, que talvez não se contente em tomar um cálice de vinho, em tomar talvez uma latinha. Por isso que muitas denominações de cunho cristão, e eu apoio essa posição de algumas denominações que colocam a lei seca. Por quê?
uma vez que a pessoa não tem limite para aquilo, é melhor nem que toque, né? A palavra do Senhor diz algo muito interessante. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa interessante, sujeitai-vos a Deus. É a Deus que nós precisamos nos sujeitar. É a Ele que nós precisamos prestar reverência. É a Ele que nós precisamos nos submeter, ter uma vida de dependência a Ele. Não depender dos homens, dependa de Deus. Sujeitai a Deus. Só que olha a outra parte do versículo. Mas resistir ao diabo. É interessante que Tiago aqui, ele não diz lutai. Ele não diz aqui enfrentai. Não, ele diz para você resistir ao diabo. E quando nós olhamos para o consumo da bebida alcoólica, meu irmão, tem gente que uma lata de cerveja é uma porta larga para depois consumir drogas, chegar em casa, bater na esposa. Não que uma lata de cerveja vá fazer isso com a pessoa, mas tem gente que não consegue se manter. Depois ela abrir a primeira lata, acabou. Ela vai se embebedar e isso vai ser um abismo para que ela use outras substâncias muito mais pesadas e dali dirigir embriagado e dali chegar em casa, bater na esposa, bater nos filhos e no outro dia, quando chegar a ressaca moral, ele não lembrar de absolutamente nada. Meus irmãos, o meu pai durante muitos anos teve bar e quantas foram as vezes que eu vi homens íntegros, homens de bem que trabalhavam, mas que quando chegava o dia do pagamento, antes de chegar em casa, passava aqui no bar, né, no bar do meu pai na época, e gastava tudo. E levava o que para a sua casa? Tristeza. Levava o que? Tristeza para os filhos, vergonha. Olha o que aconteceu com Noé. Noé estava lavrando uma terra a qual ele tinha domínio, porém teve um momento na vida dele que ele perdeu o domínio. Você já parou para pensar nisso, meus irmãos? Que Deus nos fez livres, que Deus nos fez sob autoridade, mas quantas são as vezes que nós vemos o ser humano preso em uma substância? Quantas são as vezes que nós vemos o ser humano preso em uma quantidade de ml de um determinado líquido, de uma determinada bebida? Nós vemos hoje o ser humano preso a uma folha de uma planta. É muito interessante isso, uma vez que Deus nos deu autoridade. Noé planta uma vinha. Dessa vinha ele bebe, mas vai dizer a palavra que ele embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Sabe o que aconteceu aqui com Noé? Em outras traduções vai dizer que ele ficou nu. Ele ficou bêbado. Lembra que eu disse que um abismo puxa o outro? É o que a palavra do Senhor diz. Salmos 42, versículo do 7 ao 9. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Olha que coisa interessante, um abismo puxa o outro. Tem gente que não tem limite. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Meus irmãos, e quando nós olhamos a Bíblia, nós temos vários versículos que deixam claro quais são os efeitos do álcool sobre o comportamento humano. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador. Pega esse texto. O vinho é zombador. Tem gente que é retraída, tem gente que é tímida, mas bastou beber, que fala demais, tira barato de todo mundo. Já viu isso? Principalmente nas festas de empresa. Tem aquele camarada que mantém a postura o ano inteiro. Você não imagina. Até ele ter contato com o álcool. Aí já era. Fala o que não deve, tira barato, zomba no outro dia. É que tá a questão, né? Tem uma frase de um cantor de rap que eu gosto muito, que é o Rael da Rima. Hoje eu tô bem MPB. O Rael da Rima, ele diz assim: cuidado, porque bebedeira de sábado e domingo, quem paga é a segunda-feira. Não é verdade? Porque é assim, meu irmão. Na hora que você está lá bebendo, gastando, estourando o limite, junto com os amigos, rapaz, eu quero ver segunda-feira. Eu quero ver
quando você perceber que você não tem dinheiro para honrar os seus compromissos, porque você gastou tudo, porque o vinho é zombador. Olha, ele continua dizendo no versículo, e a bebida fermentada provoca o quê? Brigas. Meus irmãos, é muito sério falar de embriaguez nessa altura. Festas de final de ano. É tanta gente guardando ressentimento. É tanta gente que não conseguiu olhar na cara do outro. Não teve coragem de chamar o outro e colocar um ponto final, resolver as pendências. Chega final de ano, aí se une todo mundo. Tem gente que fica tenso na ceia de Natal. Tem gente que fica tenso na festa de Réveillon. Porque, eita, meu Deus, aquela tia de longe vai vir, vai se encontrar com meu sobrinho, vai se encontrar com meu irmão, mas eles não se falam, não sei o que vai acontecer. Aí vem o quê? A bebida. Aí você, quando está embriagado, vai dizer que todo homem fica machão quando bebe. Ou toda mulher fica valentona quando bebe. Olha o que Provérbio está dizendo. Provoca brigas. Aí pronto. Toma, sei lá, um destilado, toma um vinho, uma bebida fermentada, pronto. Já vem a coragem. Brigas. Olha o que ele continua dizendo. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E isso é uma questão científica, uma questão química. É uma reação que acontece no nosso corpo. Olha que coisa interessante. O álcool, ele age de maneira acentuada no córtex pré-frontal, o principal responsável pelas funções cognitivas. É por isso que a pessoa embriagada ela não pode dirigir. Porque nós precisamos das nossas funções cognitivas para dirigir. Senso de direção. A nossa visão fica atrapalhada. Sendo assim, ele prejudica a capacidade de julgar e tomar decisões. Meus irmãos, vamos lembrar da história de Herodes. É feito um banquete. Tudo indica que Herodes estava embriagado. Herodias prepara sua filha, que a Bíblia não fala que era Salomé, mas por conta de um historiador chamado Flávio Joséfo, em seus escritos ele traz essa jovem com o nome de Salomé. Mas a Bíblia não diz que é Salomé. Ela dança de forma sedutora. Herodes, embriagado, diz: pede-me o que tu quiseres. Nem que seja metade do meu reino eu te darei. Quantas decisões pessoas tomam embriagadas? Por quê? Porque o álcool, agora falando de forma científica, age justamente no nosso córtex pré-frontal, que é o responsável pelas nossas ações cognitivas. E prejudica o quê? A nossa capacidade de julgar, de tomar decisões, o que explica o comportamento inconsequente de pessoas embriagadas e acaba trazendo perigos além dos efeitos da droga. Torno a dizer, beber não é pecado. O problema é o limite. E aí, se você não tem limite, meu irmão, faça como a carta de Tiago no capítulo 4. Não é para você enfrentar, é para você fugir. Resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Não pode beber, não tem limite, resista. E o diabo vai fugir de você. Até tem uma piada, O camarada foi lá, bebeu, encheu a cara. Chegou em casa, bateu na esposa, bateu no filho, deu polícia, ameaçou os vizinhos. Foi aquela bagaceira, aquele salseiro. Depois ele morreu. Chegou diante de Deus, ele foi se explicar. Não, porque o diabo fez isso comigo. Aí o diabo falou, não, eu não bati na tua esposa, não bati no teu filho, eu não xinguei os vizinhos, não fiz nada disso. Eu só te dei uma latinha de cerveja. Moral da história: se você não tem limite, não é para você lutar contra o diabo, é para você resistir. Resista o diabo, ele fugirá de vós. E a Bíblia continua dizendo, Efésios 5,18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem. Deus nos deu liberdade, não libertinagem. Deus não nos deu liberdade para pecado. Deus nos deu liberdade para viver uma vida de livre e espontânea vontade com Ele. E aliás, meus irmãos, nós precisamos entender algumas coisas. Tem gente que fala assim, eu não bebo porque eu sou crente. Eu não faço fofoca porque eu sou crente. O crente, ele não vive em cima de não pode.
Já parou para pensar nisso? O crente ele não vive em cima de não pode. O crente ele vive em cima de eu posso, mas eu não quero. Tem uma grande diferença. Eu não vivo de legalismo. Eu não vivo em cima do que, eu não vou fazer isso porque o pastor vai ver. Eu não vou fazer isso porque vão fazer um vídeo e vão postar. Ainda mais hoje na rede social, né? Não tem como as pessoas enganarem muito. Aliás, Freud já dizia que não tem como nós escondermos quem verdadeiramente nós somos. Né? À medida que os lábios se calam, as pontas dos dedos falam. Então não tem como você mentir quem você é. Diante de Deus, não tem como você remediar, usar máscara. É por isso que Jesus falou para Nicodemos, a conversa aqui é nascer de novo. Aleluia! Então para de usar máscara. Não tem como você mascarar. Então tem gente que fala assim, eu não faço coisa tal porque eu sou crente. Não. Quem disse isso? Ser crente é dizer, eu posso fazer, mas eu não quero. É o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Olha que Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, uma vez que você vê dominado pela glutonaria, comendo demais, uma vez que você se vê dominado pela fofoca, não aguenta ver uma confusão, se intromete em assuntos, diz que viu coisas que você nem estava. Uma vez que você se deixa dominar por um copo de bebida, preciso dizer algo para você. Não foi para isso que Deus te libertou. Então o cristão não é aquele que vive de não posso. Não, o cristão vive de uma ação discernida. Em cima do que Paulo disse à igreja de Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. É você virar e dizer, não, meu querido, tá tudo bem. Você tá ali na festa, estão bebendo, toda coisa. Você diz, não é porque eu não posso, é porque eu não quero. Né? Eu atendi um caso que o rapaz dizia assim, não pastor, porque eu não posso fumar, né, porque é pecado. Eu falei, opa, peraí, não, volta a fita. Você não deve fumar, não é porque você é crente. Até se você não fosse crente, você não deveria fumar, porque fumar faz mal para a saúde. Simples assim. Não é porque você é crente. É porque você precisa discernir que certas coisas na sua vida não vai te fazer bem. E uma das coisas é o exagero no álcool, não vai te levar a absolutamente nada. Por isso que Deus sempre nos chama à moderação. Deus sempre nos chama ao equilíbrio. Por isso que ele diz, não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas se deixe encher pelo Espírito Santo. Uma vez que o álcool nos leva a tomar atitude que não queremos, uma vez que o álcool compromete as nossas ações, o Espírito Santo de Deus nos conduz ao local do propósito de Deus. Deixar-vos conduzir. Tem pessoa que só se sente alegre se estiver embriagada. Eu vivenciei isso por várias vezes. De chamar pessoas para a festa e quando a pessoa questionar, mas vai ter bebida? E a pessoa não ir porque não tinha bebida alcoólica. Então peraí, você só vai se tiver bebida alcoólica. Então, desculpa o termo da palavra, ia falar dane-se, né? Mas assim, desculpa o termo da palavra. Então não importa se seus familiares estão unidos em comunhão, festejando, agradecendo, usando daquele momento para glorificar a Deus, seja um aniversário, né? Seja celebrar a conquista de alguém, não importa isso, importa se tiver bebida alcoólica. Sem isso, você não se alegra. É o que Paulo estava falando para o povo de Efésios. Olha, enchei-vos do Espírito, é só nele que vocês vão ter alegria, alegria verdadeira. A palavra continua dizendo, olha, o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Meus irmãos, eu torno a dizer, trabalhamos com bar aqui durante muito tempo. Tinham pessoas, que aí eu já digo que são doentes, alcoólatra, pessoa que não consegue viver sem aquela substância, acordava, o bar abria 9 da manhã, tinha gente que chegava aqui 9 da manhã para tomar a primeira dose, tremendo, totalmente dependente. E olha que ironia, Deus nos deu autoridade
para dominar sobre o reino, torna a dizer, vegetal, animal e mineral, mas no entanto o homem preso em uma substância. Olha o que Isaías diz, a parte B, e se esquentam com o vinho até a noite, bebendo sem moderação, começa de manhã, vai até a noite. Que propósito de vida é esse, meus irmãos? Olha, Isaías 24:7, o vinho novo vai-se, e a videira murcha. Olha agora, todos os que se divertiam, gemem. E é o que não acontece? Você vai lá no final de semana, começa a sexta e vai até domingo à noite. Depois, meu irmão, o vinho novo vai passar. A videira murcha. Os amigos vão embora, a maquiagem vai borrar. Depois, o divertimento vai virar sofrimento. Você vai gemer. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Olha o que a palavra está nos dizendo. E tem um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 3. E aqui o termo é bispos, né? Que, aliás, qual era a função dos bispos na igreja primitiva? Era fiscalizar a igreja, né? Era manter a igreja dentro da doutrina dos apóstolos. Essa é a função do bispo. E Paulo dá orientações. Quais as características de alguém para estar nesta função? Ele diz, essa afirmação é digna de confiança. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, olha as características, prestem atenção aí, hein, meus irmãos? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Eu nem vou entrar nessa parte, vamos deixar para próximo devocional, né? Moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro. Porque é assim, né? Tem gente que fala, tem lugar na mesa, desde que a mesa não seja a sua. Canta, tem lugar na mesa. Fala que, nossa, nós somos uma família, uma comunhão. Mas quando se trata do irmãozinho sentar na tua casa, na tua mesa, aí você muda rapidinho o versículo. Mas vamos deixar para outro dia, que esse não é o tema. E apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento. Repare que ele diz, não deve ser apegado ao vinho, nem violento. Mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Eita, outro detalhe que a gente deixa mais pra frente. Ou seja, até as características que Paulo pede dos bispos eram essa, de não ser apegado ao vinho. Olha Tito, capítulo 2, versículo 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Agora as mulheres, hein? Pra quem acha que o alcoolismo também não chega nas mulheres. A não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Porque, aliás, se o álcool fere as nossas ações cognitivas, como que alguém que é dado ao vinho, é dado à embriaguez, vai conseguir ensinar alguém? Não vai conseguir ensinar, meus irmãos. Não vai. Olha, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Agora, as características para os diáconos. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Eita! E que fusão que tem, né? Que fusão que tem. Olhe os lugares aonde a bebida alcoólica é o centro. É jogos ilícitos. É ou não é? É apostas. É um abismo puxando o outro. E eu quero encerrar agora com Provérbios, capítulo 23, versículo 20. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Ou seja, ele está falando, fuja de pessoas que são conduzidas pelos exageros. Fuja de pessoas que se deixam conduzir, que se deixam levar pela embriaguez. Eu já vi gente entrar em confusões. Eu já vi gente perder a vida porque estava no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. O detalhe é que antes de estar, julgava estar no lugar certo com as pessoas certas, né? Ele diz também, nem ande com os que se empanturram de carne, né? Ei, deixa eu falar algo pra você, comilão e beberrão. Deixa eu falar pra você, a vida é muito mais do que só comer, tá bom?
A vida é muito mais do que beber. Comece a saborear a presença das pessoas que estão com você. Está chegando o Natal. Que Deus te dê a graça, que Deus te dê... E aqui eu não quero falar de forma pejorativa, né? Que Deus te dê prosperidade. Porque prosperidade não é conta. Prosperidade, né, é aquilo que temos. Isso é prosperidade. Prosperidade não é material. Prosperidade é família reunida. Prosperidade é as pessoas ao redor da mesa. E eu duvido a pessoa que consegue cear sozinho. A comida não desce. Ceia só tem sentido se os irmãos estiverem juntos, se a família estiver junto. Mas vamos evitar os exageros. A palavra do Senhor nos convida à moderação. Tal como Noé, depois de ter realizado um pacto, uma nova aliança com o Senhor, infelizmente se deixou levar pelo vinho, descobriu a sua nudez, teve as suas capacidades cognitivas prejudicadas. Meus irmãos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quais os pontos podemos aplicar através dessa palavra? Primeiro, cuidado com os excessos. Cuidado com os excessos. Veja, assim como Noé, que permitiu que o vinho dominasse, somos chamados a evitar excessos em nossas vidas. Seja com alimentos, bebidas ou comportamentos. A moderação é o princípio bíblico que traz equilíbrio e honra a Deus. Vamos ser equilibrados, meus irmãos. Outro ponto, reconhecer nossa humanidade, mesmo justos. Vai dizer o capítulo 6 de Gênesis, no versículo 9, que Noé era varão justo e reto. Porém, esse mesmo varão justo e reto, agora no capítulo 9, se embriagou e ficou nu. Ficou nu. Por isso a necessidade de nós reconhecermos nossa humanidade. Reconhecer que você não é super-homem, não. Reconhecer que você, meu irmão, não tem superpoderes, não é super crente. Você tem limites. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mesmo justos como Noé tem falhas, viu? Isso nos lembra que todos somos vulneráveis ao erro e precisamos constantemente buscar a graça de Deus para nos fortalecer. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, desse Espírito Santo para nos conduzir, para nos manter no propósito. Ponto 3, a importância de vigiar. Muitas vezes os momentos de sucesso, como o plantio de uma vinha, né? Olha aí, era sucesso. Noé tinha passado por um período de dilúvio, só viu água. Agora Noé acabou de fazer uma aliança com o Senhor. Inaugura uma vinha. Talvez, né, na inauguração de uma vinha, talvez uma confraternização de empresa, talvez em uma festa em um barzinho, né? São ocasiões como essa que podem ser seguidos por distrações e tentações. Precisamos estar atentos para que a bênção de Deus não seja usada de forma errada. Aí, há quem vai dizer, nossa, mas Deus permitiu que Noé fizesse uma vinha. É, claro que ele permitiu, mas ele não permitiu que Noé se embriagasse. Então vamos ter um olhar certo para as coisas. A causa da embriaguez de Noé não foi a vinha. A causa da embriaguez dele foi ele extrapolar os seus limites. Foi ele se embebedar. Ponto 4. Aprender com os erros. Claro, eu falei muito de ressaca moral, né? Meu irmão, não há erro, não há pecado que Cristo não possa lavar. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas a ordenança que Deus sempre deu foi: vai e não peques mais. Vá e mude de caminho, vá e mude de rota. Vá e mude. Aprenda com os erros. Talvez você teve um final de semana desta forma, né? Marcado por vergonha. Talvez você passou do ponto, mas deixa eu te dizer algo. Deus é aquele que sempre inaugura um novo na nossa vida. Esse episódio também nos ensina que erros podem ser pontos de aprendizado e transformação. Não devemos nos condenar, mas buscar redenção e crescimento espiritual. Errou? Reconheceu o erro? Bora ficar de pé, bora se levantar. Bora buscar este Deus. Bora pedir perdão, se reconciliar com Ele. E Deus tudo fará. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor.
Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos livra, ó Pai. O Senhor nos guarda. Obrigado, Deus. E nos ajude, Senhor. Nos ajude porque muitas vezes nós não temos controle sobre as nossas atitudes. Não temos controle no que falamos, no que pensamos, não temos controle na nossa ação. Pai, o que seria de nós, Pai, sem o Teu Santo Espírito? Pai, que os nossos ouvidos estejam mais abertos. Pai, nos permita ser conduzidos pelo Espírito, Senhor. Nos ajude a resistir ao diabo. Nos ajude, ó Pai, que consigamos entender que o nosso caminho contigo é um caminho de dependência, que não somos fortes não, Pai. Não somos fortes. Muitas vezes não conseguimos fazer, Pai, o que o Senhor nos pede. Nos ajude, Senhor. Segura a nossa mão, Pai. Cura, Pai amado, Pai querido, todas as nossas dependências emocionais. Quantas são as vezes, ó Pai, que buscamos alívio aonde não vai ter. Quantas pessoas buscando alívio no álcool. Buscando, Senhor Deus, preencher um vazio que só o Senhor pode preencher. No álcool, na droga, nos exageros, na comilança. Pai, nos ajude, Senhor, a ser equilibrados. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.